Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em uma pequena vila siberiana chamada Karaul, soterrada entre pinheiros negros e colinas congeladas, onde o vento sopra há tanto tempo que se diz que conhece os segredos dos mortos, vivia um velho cachorro chamado Malish. Este não era um cão comum. Este era um cão pastor da Ásia Central, uma fera impressionante, outrora temida por predadores e homens, maciça, sólida como uma rocha. Sua pelagem, de um cinza acinzentado, parecia tecida de névoas e cinzas antigas, e seus olhos, arregalados e escuros, brilhavam com uma sabedoria quase humana, como se tivesse ouvido 1000 vezes as histórias contadas junto ao fogo e as entendesse melhor do que crianças. Malish pertencia a Irina Petrovna, uma mulher da terra, robusta e digna, cujas mãos calejadas e costas curvadas revelavam uma vida inteira de trabalho e solidão. Seu rosto carregava as marcas do tempo. As rugas não eram apenas dobras, eram cicatrizes de invernos, de luto e de breves alegrias. Seu riso tinha sido raro nos últimos anos, mas sua ternura por Malish jamais vacilara. Ele era seu companheiro, seu confidente silencioso, seu vigia noturno. Ela frequentemente falava com ele como se fosse um velho amigo, confidenciando seus pensamentos sem esperar por uma resposta. E talvez este fosse o pacto deles. A cadela ouvia, ela falava, e assim o silêncio se tornava suportável. Moravam numa velha cabana de madeira cujas paredes se inclinavam ligeiramente, como se também estivessem cansados. Os dias ali eram iguais, pontuados pela luz do fogão, pelas tarefas da fazenda e pelas raras visitas. Até que um dia, um trem vindo do leste trouxe-lhe o que ela não esperava mais, sua filha. Nina Ivanovna, a filha de Irina, havia retornado após anos de ausência, com o coração partido, as mãos trêmulas, carregando nos braços um pequeno ser adormecido. Lelka, seu filho. A criança nasceu num hospital cinzento em Novosibirsk, entre 2 silêncios, entre 2 ausências. O pai havia desaparecido. O amor também. Irina cumprimentou a filha sem dizer uma palavra. O reencontro foi sóbrio, sem efusão, mas profundo. Trocaram um longo olhar, cheio de coisas não ditas, e isso bastou. Lelka cresceu nesta casa de madeira, cercado por rangidos, correntes de ar e latidos distantes. Ele não tinha medo do frio nem do silêncio. Desde as primeiras semanas desenvolveu uma estranha afeição pelo velho cachorro. Malish, que normalmente ignorava bebês, observava este com uma calma quase mística. Quando Lelka engatinhou desajeitadamente em sua direção, às vezes desabando no chão áspero de madeira, o cachorro não se moveu, não rosnou, mas esperou. A criança se aproximou e encostou a bochecha no seu flanco, onde um coração lento e profundo ainda batia, como o tambor de uma lembrança. Às vezes Malish colocava a pata na criança, muito gentilmente com um instinto ancestral, um gesto de transmissão. Ele não estava mais brincando. Ele estava abençoando. Ele estava observando. Como um velho rei decaído confiando suas terras a um príncipe que ainda não consegue andar. Mas naquela primavera, após seu 20º inverno, o cão estava morrendo lentamente. Não de dor, mas em uma espécie de abandono pacífico. Ele não saía mais. Não comia mais de verdade. Simplesmente ficava deitado perto do fogão, com o focinho apontado para a porta, como se estivesse atento a um chamado distante que ninguém mais conseguia ouvir. Irina olhou para ele preocupada, mas não disse nada. Ela sabia. Almas velhas não precisam de explicações. Ela passou a mão pelo pelo áspero dele, às vezes murmurando coisas antigas em russo, em dialeto siberiano, como orações esquecidas. 17 de abril a neve, que estava lá há muito tempo, derreteu em um dia. A terra apareceu negra, úmida, fértil. Os pássaros retornaram. E naquela manhã, Irina, abrindo os olhos, soube. Malish não comeu. Não levantou a cabeça quando Lelka se aproximou. Respirava pesadamente, as laterais do corpo arfando com dificuldade. Seu olhar estava lá, mas já distante. Como se visse apenas o que os vivos não conseguem ver. Nina ajoelhou-se ao lado dele, em silêncio. As lembranças voltaram à tona. A vez em que ele a puxou pela coleira para salvá-la das águas geladas do rio. A noite em que enfrentou 3 lobos para proteger as ovelhas. O dia em que ela, doente, adormeceu no celeiro, e ele, sem se mexer, cuidou dela a noite toda, com a cabeça apoiada em sua barriga. Ela sentiu as lágrimas brotarem, mas as conteve. Malish não queria isso. Ele precisava ir embora em silêncio. Lelka, num silêncio estranho, aproximou-se. Caiu uma vez, depois 2, nas tábuas soltas do assoalho, mas persistiu. Alcançou o cachorro. Levantou as mãozinhas. Tocou o focinho áspero com o olho fechado. E então, como se guiado por uma mão invisível, ele se inclinou e a beijou.
Um pequeno beijo na testa do velho cachorro. Um gesto puro. Um gesto de paz. Uma despedida antes da fala, antes da memória. O tipo de gesto que os antigos xamãs reconheceriam como uma passagem. Então Malice soprou uma última vez. Por um longo tempo. Como um vento adormecendo. Seus olhos se abriram por um instante. Ele olhou para a criança. Então os olhos se fecharam. E foi isso. Um silêncio imenso tomou conta da sala. Nem um suspiro. Até o fogo parecia congelar. Irina caiu de joelhos com o rosto entre as mãos. Nina abraçou o filho, seu coração batendo forte diante daquela cena que ela nunca entenderia de verdade. Eles enterraram Malice sob o velho vidoeiro atrás da casa, aquela que entortava mas nunca quebrava. Irina colocou uma colar feito de dentes de lobo, um vestígio de seu passado glorioso. Nina gravou uma pequena estela à mão. Malice, fiel até o fim. Malice, fiel até o fim. Mas esse não foi o fim. No dia seguinte, Lelka sentou-se sozinho pela primeira vez. Depois de amanhã, ele deu seus primeiros passos. E ele caminhou direto em direção à Bétula. Foi então que lentamente nas ruas de Caraú, as velhas começaram a sussurrar. Diziam que a alma de Malice não tinha ido longe. Que simplesmente havia trocado de corpo. Que cães fiéis, aqueles que amam além da carne, às vezes encontram um jeito de ficar. Irina não acreditava. Não mesmo. Mas alguns dias, quando Lelka ria enquanto perseguia uma sombra invisível, ou quando ele colocava as mãozinhas no chão congelado, com um rosto tão sério quanto o de um vigia, ela ouvia no fundo da memória um latido grave. Um último latido. Um último adeus. Ou talvez, um retorno. Os anos passaram, levados pelo vento forte de Caraú e pela canção imutável das estações. Lelka está crescendo. Cresceu como árvores solitárias, lenta e silenciosamente enraizado na terra negra e nas histórias sussurradas do passado. Tornou-se um jovem de olhos profundos e gestos calmos. Falava pouco, mas seus olhos diziam muito. Tinha aquele jeito raro de ouvir, de compreender sem palavras, como se adivinhasse o que os outros não estavam dizendo. Ele não gostava de multidões. Preferia animais. E os animais retribuíram um favor. Tem 10 anos um cavalo selvagem desceu das colinas. Dizia-se que era louco, perigoso e incontrolável. Mordia, dava coices e se recusava a ser arreado. Os homens da aldeia queriam se livrar dele. Mas Lelka, sem avisar ninguém, entrou no cercado certa manhã. Permaneceu lá imóvel por horas, sob a fina chuva de maio. O cavalo se aproximou. Lentamente a princípio, com os músculos tensos e as narinas trêmulas. Então abaixou a cabeça. Lelka levantou a mão delicadamente e a colocou entre os olhos do animal. Ele não disse nada. E o cavalo não se mexeu. Tem 15 anos, ele encontrou um filhote de lobo preso em uma armadilha enferrujada ao pé da floresta. O animal gritava de dor, com o flanco sangrando. Lelka cortou a armadilha e o carregou para o celeiro abandonado atrás da casa. Durante semanas ele cuidou dele, alimentou-o na boca e falou com ele à noite como se fosse um irmão perdido. Quando o lobo se curou, ele não foi embora imediatamente. Permaneceu por um tempo nas sombras da floresta seguindo Lelka de longe. Então, certa manhã, ele desapareceu silenciosamente. Mas às vezes à noite, Irina ouvia um uivo profundo ao longe, e sabia que o lobo nunca estava longe. Tem 18 anos de idade, Lelka Devintuar da Florestal. Não por ambição, mas por autoevidência. Ele conhecia a floresta como os outros conhecem as orações. Ele lia as pegadas na neve, entendia os sopros do vento, os sinais dos céus. Reparava as trilhas, vigiava as armadilhas, enterrava os animais mortos com respeito. Ele vigiava ao mesmo as terras que Malice havia viajado uma vez, os mesmos caminhos de pinheiros, as mesmas colinas batidas pelos ventos do leste. E todas as noites ele passava pela velha Bétula, onde o cachorro dormia. Irina o observava viver com uma emoção que jamais nomeou. Nesse neto ela encontrou gestos familiares, silêncios familiares. Às vezes, quando Lelka se agachava perto do fogo, com as costas curvadas e o olhar fixo, ela pensava ver Malice novamente, exatamente como ele era, sábio, sólido, fiel. Numa noite de outubro, a névoa descia lentamente sobre o vale. A casa estava silenciosa. Irina preparava chá preto enquanto Lelka alimentava as galinhas. O fogo crepitava no fogão. O cheiro de lenha queimada enchia o cômodo. Quando Lelka retornou, não disse nada. Sentou-se perto do fogo e estendeu as mãos em direção às chamas. O silêncio entre eles era doce, antigo, necessário. Então ele falou, suavemente. Baboucha. Ele hesitou, olhando fixamente para a luz bruxuleante. O porquê você sempre tem lágrimas nos olhos quando vou debaixo da bétula? Irina parou de repente. Ficou imóvel por um instante, o olhar perdido nas brasas.
Então, lentamente levantou-se e foi buscar algo em uma caixa de ferro enferrujada em uma prateleira alta. Voltou, sentou-se em frente a ele e, sem dizer uma palavra, entregou-lhe uma fotografia antiga. O papel estava amarelado e as bordas corroídas pelo tempo. Na imagem, um cão enorme encarava a câmera. Um cão com olhar nobre, orelhas caídas e um peito forte. Um pastor da Ásia Central. Seus olhos eram suaves. Profundo. Inesquecível. Ele foi meu primeiro protetor, ela disse finalmente, com a voz quase embargada. E meu velho coração. Ela sorriu, mas seus olhos brilhavam com um brilho úmido. Lelka segurou a foto entre os dedos. Olhou-a longamente. Não fez nenhuma pergunta. Então, quase sem perceber, sussurrou. Eu o conheço. O fogo crepitava. Irina olhou para ele com os lábios entreabertos. E na luz bruxuleante no sussurro do vento que passava por baixo da porta, ela entendeu. Ela entendeu que a alma nunca desaparece verdadeiramente. Que algumas lealdades atravessam eras. Que neste jovem que não temia nem a floresta, nem o frio, nem a solidão, ainda vivia algo de seu antigo companheiro. Aquele que protegeu. Aquele que amou incondicionalmente. Aquele que nunca morreria enquanto seu olhar fosse lembrado. Lelka colocou a foto de volta na mesa. Ele olhou para a avó. Não sei como sei, mas me lembro dele. Irina então colocou a mão sobre a dele. E nesse silêncio compartilhado, havia o peso de um amor antigo e a certeza de que as almas fiéis sempre retornam para onde foram amadas. Com o passar dos invernos, Lelka se tornou um homem. Ele morava sozinho, numa cabana de madeira que ele mesmo construíra, a 2 verstas da aldeia. Uma cabana cercada de silêncio, imensos abetos e pegadas de animais. Tinha tudo o que ele precisava, um fogão, uma mesa, uma escassa biblioteca de livros russos antigos, um rifle que ele quase nunca usava e a imensa calma da taiga. Irina envelhecia lentamente como neve nos telhados. Às vezes ela vinha visitá-lo, trazendo pão preto, geleia de groselha ou simplesmente seu silêncio. Nina, por outro lado, havia retornado para Novosibirsk. Enviava cartas raras, porém carinhosas. Lelka não os culpou por isso. Ele pertencia à floresta. E conhecia a floresta como uma irmã ancestral. Podia sentir seus caprichos, seus suspiros, sua raiva. Mas no inverno, tudo mudou. No início havia sinais fracos, quase imperceptíveis. Raposa estripada, deixado na trilha, com as entranhas abertas como um aviso. Então mais tarde, uma águia decapitada pregado em um tronco de bétula. Lelka então entendeu que este não era um simples predador. Algo estava à espreita. Algo consciente. De malicioso. Um dia, enquanto patrulhava um desfiladeiro remoto, ele encontrou pegadas imensas, muito maiores que as de um urso. Eram profundas, quase humanas, mas com garras. E o cheiro, um cheiro pungente e metálico como medo congelado. Ele relatou a notícia à aldeia. Os anciãos assentiram gravemente. O alegre voltaram, disse um. Pode ser o povo, acrescentou uma senhora idosa. Ou muito pior, Lelka não era supersticioso. Ele acreditava em fatos. Mas algo em seu íntimo, em seus instintos herdados de outra época, lhe dizia que o perigo era real. Uma noite ele sonhou. Ele sonhou com Malish. O velho cachorro ficou parado sob a bétula, com os olhos cheios de preocupação. Ele não se moveu, mas seu olhar gritava. Lelka acordou suando, com o coração disparado. Saiu descalço para a neve. E ali, bem na orla da floresta, ele viu 2 olhos vermelhos. Imóvel. Imenso. Eles desapareceram assim que ele piscou. No dia seguinte, ele retornou à estela de Malish. Ajoelhou-se. Pela primeira vez em anos, falou em voz alta. Acho que preciso de você. Ele se endireitou. O vento aumentou. E ele sentiu algo dentro de si, como uma antiga agitação. Uma lembrança. Uma força esquecida. Naquela noite, enquanto a neve caía pesadamente, um cachorro apareceu na frente de sua porta. Era um filhote, com apenas alguns meses de idade, encharcado, com patas ensanguentadas e costelas salientes. Lelka não entendia como ele tinha ido parar ali. Abriu a porta e o filhote entrou sem hesitar, como se soubesse que era esperado. Era preto, com uma mancha branca na testa, exatamente onde Lelka, quando criança, havia beijado Malish pela última vez. Ele o nomeou 10, a sombra. O cachorro cresceu rápido. Rápido demais. Aos 6 meses, já era maior que os cães da aldeia. Nunca saía de Lelka. Dormia a seus pés e vigiava do lado de fora quando ele saía. E o mais importante, ele rosnou assim que se aproximou do desfiladeiro remoto, onde as pegadas foram vistas. Então Lelka decidiu ir embora. Para entender, ele pegou seu rifle, preparou alguns suprimentos. E contém ao seu lado, ele partiu para o coração da floresta, onde ninguém ia há muito tempo. Caminharam por 3 dias.
O frio era cortante, a floresta silenciosa. Mas Lelka não tinha medo, pois sentia uma presença ancestral dentro de si, uma força que a floresta não conseguia quebrar. No quarto dia eles encontraram uma caverna. E nesta caverna eles viram um enorme lobo preto de olhos vermelhos coberto de cicatrizes, mais alto que um homem. Uma fera lendária. O Vol, aquele sobre o qual se sussurravam contos antigos. Mas antes que Lelka possa levantar seu rifle, tem dar um passo à frente. Ele não rosnou. Ele não mostrou as presas. Ele latiu. Só uma vez. Um latido baixo, profundo, inumano. O Vol recuou. E naquele olhar vermelho sangue Lelka viu temer. O medo de uma lembrança. Talvez, o medo de males. Eles não precisaram lutar. O lobo foi embora. Desapareceu nas profundezas da taiga como uma sombra afugentada pela luz. Lelka ficou ali ofegante. Dez voltou para ele, seu olhar calmo. E naquele momento Lelka soube. Não era um cachorro simples. Era um retorno. Uma extensão. Uma promessa cumprida.